Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já tiveram algum medo na sua vida, né? A gente tem medo de ir no médico, a gente tem medo de receber o diagnóstico, a gente tem medo de fazer uma mamografia, a gente tem medo de ter um filho, a gente tem medo de não ter um filho. E eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência recente que eu passei de muito medo. Eu passei por muitas, tá? Mas eu queria falar uma hoje com vocês. Essa igreja conhece a minha vida, a minha história. Essa igreja me acompanha. Essa igreja ora por mim. Essa igreja chora comigo e se alegra também. Quando eu falo essa igreja, cada um de vocês que estão aqui presentes, cada um de vocês tem uma importância muito grande na minha vida. Bom, 2024 começou o ano muito bem. Nós fomos convidados a passar a entrada de ano na casa de um casal muito especial, muito querido, que a gente ama muito, né? E passamos em comunhão entre irmãos. O Cassoli, o anfitrião da casa, e a Derlene, né? Nos receberam com muito amor. Eu vejo várias pessoas aqui também que estavam compartilhando nesse dia e foi uma bênção. Mesa farta, todo mundo saiu com um presente, a gente fez uma brincadeira lá de amigo secreto, a gente muito feliz, comunhão, oração, foi uma bênção. A gente também estava realizando um sonho, eu e o Edu, todo mundo sabe quem é o Edu, meu marido. O Edu, ele é um homem muito bom. Eu falo, o Edu é a parte boa da casa. Eu sou a ruim. O Edu é muito generoso, muito bom. E um casal que não é tão nossos amigos, mas é um casal que tem se aproximado de nós, chegou como um cliente e está virando um amigo nosso. Falou assim para mim, Dalva, vou para a Itália ano que vem. Vamos? E eu falei, vamos. E o Edu olhou assim. E eu falei, eu já sei onde é que está esse dinheiro para ir para a Itália. Porque ali, né? Então, assim, conversei com o Edu disse, eu olhei assim para você quando você falou, vamos, prontamente. Ele não esperava, porque eu sou aquela que não vamos. Tá? Viagem, eu sou, não vamos. Mas eu me empolguei muito, que era um sonho, e eu disse, vamos, nos dá esse presente, que a gente nunca tinha feito uma viagem tão maravilhosa. Eu fiquei encantada. Mas aí eu estava empolgada também, porque nesse final de ano, a minha mãe não pôde vir para cá, e eu não pude ir para lá. Mas a gente tinha combinado que ela viria com a Mônica, minha irmã, para São Paulo. Ela ficaria um tempo aqui e um tempo com a minha irmã de Minas. E eu estava muito feliz. E assim, como minha casa é muito pequena, só tem um banheiro, apartamento pequeno, e o Pedro ainda morava com a gente, que o Pedro mudou recentemente, isso é outro assunto. Cadê o tempo, gente? Falei 10 minutos já? Que horas é até ali? Até 10 ou menos? Não tá. Tá. E eu estava assim, pensando, porque eu sou uma pessoa que eu fico pensando na minha cabeça, assim, como eu vou fazer? Tem pessoas que às vezes eu não consigo falar o que eu quero. Eu prefiro mostrar. E às vezes, com a minha irmã, com a Mônica,
eu prefiro tratar assim. E com a minha mãe também, às vezes eu fazia isso. Então, eu falei assim, deixa elas virem, eu já vou procurar um apartamento, vou deixar elas confortáveis perto de mim. Aí elas se animam e ficam. Esses eram meus planos. Comecei a perguntar perto da minha casa, comecei a fazer aquela pesquisa e sem falar nada para elas. Mas o Edu sabia dos meus planos. E aí começa o... Como é que eu vou dizer? Não é que começa. Estava tudo muito perfeito. Eu lembro uma vez da fala do Cassoli, falou assim para mim, faz muitos anos, mas eu nunca esqueci, tá, Cassoli? Quando tudo estiver muito bem, ore. Ore mais. Porque parece que quando o mar está muito calmo, você relaxa, e aí vem o... Eu nunca esqueci disso, tá, Cassoli? Eu lembro... É, isso. Perfeito. Então, era feriado de carnaval, e eu animada, passagens compradas, minha mãe, minha irmã, vai chegar e vai ser muito bom, né, minha família e tal. E aí, Mônica me liga e fala assim, mãe, a pressão subiu, estou preocupada. Eu falei, vai na UPA. Foi na UPA, é medicada, volta para casa, e isso começou na sexta-feira de carnaval. Então, não tem laboratório para fazer exames. Se alguém aqui já usou a UPA daqui, eu não sei, deve ser diferente. Eu tenho um plano, eu não usei, não sei como é, de repente ela é muito boa. Mas a da Paraíba, mesmo na capital, em João Pessoa, ela não é. E nesse negócio, a minha mãe foi 3 vezes para a UPA, com a pressão muito alta, volta, é medicada, volta para casa, e na 3ª vez ela vai dormir e ela demora a acordar. A Mônica me liga, diz que está preocupada, que a mãe não acordou ainda, mas ela estava roncando. Eu falei, Mônica, deixa a mãe descansar, ela está cansada. Ano passado, eu descobri que eu era hipertensa, e eu ia com a pressão muito alta para o hospital, com muita dor de cabeça, e eu pedia para o médico dar um sossega-leão em mim, porque eu gosto de tomar remédio. Doutor, eu não quero sentir dor, eu sou dessas. O médico de plantão ali deu uma risadinha, porque sabe. Não quero sentir dor, coloca aqui, enfermeira, aqui também, por favor. Falei, o médico deu um sossega-leão nela. Eu peguei a minha experiência e levei para minha mãe. Deu um sossega-leão, ela está dormindo, deixa ela descansar. E a Mônica, não sei, estou preocupada. Eu disse, calma. A minha irmã de Minas, vamos embora, eu não quero ver minha mãe morta. Eu disse, não, ela não vai morrer. Calma, fica aqui, a gente vai... A mãe vem em março, eu não vou para lá. Ela vai vir, é só a pressão que está alta. Mas, infelizmente, ela roncava e não acordava, e a Mônica me liga mais uma vez preocupada, minha irmã de Minas estressada, vamos comprar passagem, vamos embora. Eu falei, não, espera que a mãe vai vir em março. Ela não vai vir, ela vai morrer. Eu falei, não, ela não vai morrer, ela vai vir em março, a passagem está comprada, não para. E aí eu tive a ideia, eu vi Mônica muito angustiada, eu tive a ideia de pedir para ela fazer o teste da pupila, Laura. Não deveria. Eu falei, Mônica, peguei o Edu como modelo, fiz o teste no olho dele, passei a luz do celular, e a pupila do Edu, foto reagiu, voltou, e eu mostrei para ela. Eu falei, Mônica, é assim, faça no olho da mãe. Quando ela fez, ela se desesperou, ela disse, eu não vi isso. A pupila dela não reagiu. Aí logo eu sabia, eu tenho formação, eu sou de enfermagem. Eu sabia que tinha algum sofrimento neurológico, mas eu não falei para ela. Eu falei, chama o SAMU agora. Aí ela chamou o SAMU, eu liguei para o meu irmão, que estava descansando na praia, na casa de uns amigos. Eu falei, vá para João Pessoa agora. Comprei as passagens, minha e da minha irmã de Minas. Eu disse, vá para Guarulhos agora. E fomos.
Fomos todos para João Pessoa, os 4 filhos. Minha mãe ficou na UTI. Pode colocar a primeira foto, por favor? Essa foto é quando eu cheguei lá. Ela apertou minha mão, ela não falava, ela estava em coma, induzido, mas ela apertava a minha mão. A gente falava, ela ainda apertava a mão. Estávamos todos lá. Tínhamos medo. Tínhamos muito medo. Mas orávamos, cantávamos para ela, porque ela sempre gostou, minha mãe sempre foi muito crente. E orávamos e ia embora. Era UTI, a gente não podia ficar, os 4 filhos. Ficamos os 4 na casa da Mônica, no apartamento da Mônica, onde minha mãe morava. Os 4 filhos juntos. E lá, eu tive uma experiência de... Para mim, foi uma experiência, assim... Eu não entendia porque aquilo estava acontecendo com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito crente, uma mulher de oração. Eu não tenho memória afetiva de você dizer assim, aquela macarronada que a minha mãe fez, aquela sopa deliciosa, como o Eduardo fala muito das delícias da mãe dele. Eu não tenho essa memória da minha mãe. A memória que eu tenho da minha mãe é a minha mãe sempre de joelhos. Toda hora que eu entrava no quarto, ela estava de joelho. Eu dizia, a mãe vai parar de orar hoje? Meu Deus, quero falar com ela. É essa a memória que eu tenho dela. E isso ela passou a sua vida inteirinha. O que aconteceu? A gente estava ali com meus irmãos e eu falava de vez em quando para meus irmãos. A gente orava, a gente chorava, a gente lembrava do passado, das coisas que a gente tinha vivido. E eu dizia, Deus está falando com a gente. Deus não está falando com a nossa mãe. Ele está tratando com nós. O que Ele quer de nós? O que Ele espera de nós? Porque tanto meu pai como a minha mãe, eles sempre pregaram o amor e a paz. Eu lembro que às vezes a gente mais adolescente, a gente brigava, meu pai fazia a gente se beijar, se abraçar e dizer eu te amo. Ele dizia sempre, amanhã eu não estarei aqui, nem sua mãe, mas vocês são irmãos. E eu não estou criando cachorro, estou criando filhos. E minha mãe, por sua vez, dizia, vão para Jesus, corram para Jesus, porque eu não criei filhos para o inferno, eu criei filhos para a eternidade. Bem, ficávamos... Gente, eu preciso saber da hora. Quantos minutos? 5? Eu tenho? Tá. É? 5? Tá, 5. Ficávamos ali, a emoção era muito grande, tá? Oscilava muito. Tem dia que a gente ia para a visita, ia cheia de esperança, voltava. No outro dia, voltava todo mundo cabisbaixo. E aquela angústia foi aumentando no meu coração. Eu tinha uma certeza que Jesus estava ali, que Ele não ia desamparar minha mãe, por hipótese nenhuma. Mas eu tinha medo. Mas a minha mãe, ela fez a lição muito bem, os filhos que Deus confiou para ela. E ela ensinou que a gente deveria se apegar sempre ao trono de graça. E não olhar para as circunstâncias. Ela sempre disse, não interessa o que acontecer, não interessa as circunstâncias. Interessa que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o fim é melhor do que o começo. Passaram-se 30 dias nessa angústia. Eu falava para o Edu foi muito compreensivo, porque eu peguei meu computador, 2 roupas e fui. Eu não comprei passagem de volta. Eu disse, eu só volto quando tudo estiver bem. E a minha esperança era voltar com a minha mãe e com a Mônica para cá. Mas Deus tem seus planos. Passaram-se esses 30 dias, muita angústia, oração. Eu dormia uma média de 4, 5 horas só à noite. Eu não conseguia dormir mais que isso.
E a gente ficou todo esse tempo lá. E Deus falando com a gente de várias maneiras. Que a gente tinha que ser unido, que a gente tinha que buscar mais Jesus. E que a gente tinha que caminhar olhando sempre para Ele. Porque essa é a mensagem que a nossa mãe nos ensinou. O meu pai, embora não fosse crente, mas o meu pai era um homem muito do bem, muito de Deus. Ele nunca tirou a autoridade da minha mãe. Então, nós fomos pequenos para a igreja, criados na igreja. Porém, quando você fica adolescente, às vezes você fica rebelde e você não vai para a igreja. E só uma estava na igreja, que era a Miriam, essa de Minas, essa minha irmã de Minas. Essa nunca saiu da igreja. Então, quando eu cheguei aqui na IPB, eu não era crente, eu era filha de crente. Mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu tive um encontro com ele, tanto eu como o Edu, aqui a gente conheceu, estudando a palavra, quem era Jesus. E obrigada, Laura, por você ter me convidado para uma igreja tão especial. A IPB é realmente muito especial. Bom, só voltando aqui um pouco, eu preciso já finalizar. Eu só queria falar para vocês uma coisa. Foi chegando 30 dias e foi me dando uma angústia muito grande. Eu falei, a minha mãe não vai sair dessa situação. Porque os médicos já tinham tirado a sedação dela e ela não voltou. Fizemos tudo o que podíamos. Chamamos um amigo, neuro, ele foi lá. Ele viu que a situação era muito difícil. Mas ele marcou um encontro com a gente, para conversar pessoalmente. Depois que ele examinou a minha mãe e pediu os exames que ele precisava, porque o SUS não tinha recurso, a gente fez particular. A minha irmã de Minas, ela é uma pessoa de um coração muito grande, mas ela é muito aflita. Ela chorava muito, ela chorava desesperadamente. Ela disse, eu vou embora. Eu disse, não vá, fique, terça-feira, nós vamos conversar com o médico e ele vai dizer o que aconteceu com a nossa mãe. Ela disse, eu não quero ouvir. Eu disse, nem eu. Mas ela disse, eu não aguento. Aí eu disse, então vá. E eu ficarei. Eu não sairei. Isso foi numa sexta-feira, minha irmã foi embora. Depois a gente entendeu tudo, foi até melhor, porque ela estava muito aflita. Aí a Mônica, ela teve uma gripe muito forte. Eu fui sozinha para o hospital fazer a visita nesse dia. Foi o único dia que eu fui só. Eu cheguei lá, eu conversei muito com o médico. Conversei bastante, eu disse, eu quero aproveitar que eu estou sozinha hoje. Minhas irmãs não estão aqui, nem meu irmão. E eu preciso saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que preparar a casa para receber a minha mãe. Porque eu sabia que ela não ia sair andando dali, só se fosse um milagre. E aí o médico falou, eu acho bom você ter tocado nesse assunto, porque está na hora da sua mãe ir para casa. Eu disse, eu concordo. Fiquei muito aflita, tive muito medo. Eu disse, agora, como vai ser a vida? Como vamos trazer a nossa mãe? Uma mulher tão cheia de energia, tão cheia de Deus. A minha mãe viveu para Jesus. E morreria também. Ela dizia, nada importa. O que importa é só Jesus. Então, depois que eu conversei bastante com o médico foi muito gentil, tinha acabado a visita, a assistente social queria me tirar, e ele disse, pode deixar ela. Deixe ela ficar o tempo que ela quiser. Eu agradeci, e ali eu comecei a falar com a minha mãe. Orei, cantei. Eu sabia que ela estava ouvindo, eu disse, ela está ouvindo, eu achava que ela estava ouvindo, ela disse que a última coisa que você perde é eu vou encerrar. E eu comecei a agradecer a minha mãe por tudo que ela fez. Eu disse, mãe, fique em paz, porque nós estamos bem. Eu sei para onde a senhora, com quem a senhora vai estar.
nós temos muita paz, nós temos comunhão com Cristo. E a senhora não criou filhos para o inferno. Estamos todos em paz, na igreja, em comunhão. E de lá eu jamais sairei. Irei servir ao Senhor em qualquer circunstância da minha vida. Não importa o que nós vamos enfrentar, mas nós iremos seguir com Jesus sempre. Eu disse obrigada, mãe, por tudo. Eu vou preparar tudo em casa, porque a senhora vai sair. Está na hora da senhora voltar para casa. E eu saí ali, não, nesse momento eu não saí ainda, tinha uma mulher muito simples, assim do lado, que eu tinha conhecido na recepção, que eu não tenho dificuldade de fazer amizade, eu já tinha amizade lá na recepção, né? Chamei ela, eu disse, vem aqui. Eu disse, você é crente, né? Ela disse, sou da Assembleia de Deus. Eu disse, amém. Eu disse, você pode orar aqui por mim, pela minha mãe? Ela disse, posso. Ela fez uma oração muito simples, mas uma oração muito cheia de Deus. Ela falou muito pouco, mas ela só falou de Jesus. Eu saí daquele hospital, eu tive muito medo. Eu saí muito angustiada. Eu sabia que eu ia enfrentar um momento muito difícil. Eu tinha que preparar, especialmente a Mônica, que vivia com ela. Eu tinha que preparar a casa. Eu tinha que voltar para São Paulo. E eu tinha que trazer elas para cá, porque eu tinha que dividir esse fardo com a minha irmã. Eu não poderia deixar ela. Seria muito fácil dizer, você está aí, você cuida. Eu disse, jamais, jamais. Eu saí dali com muito medo, mas eu saí dali com uma presença de Deus muito grande, depois daquela oração daquela mulher muito simples. E eu sabia que todos os meus medos, que a minha mãe me ensinou, eu poderia levar ao Eterno e entregar tudo a Ele e confiar que Ele tinha o melhor para nós. Eu finalmente entendi o verdadeiro significado de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode colocar a última foto para mim, por favor? Eu não sei se dá para ver direitinho essa foto, tem 3 pessoas ali. Vocês estão vendo? É eu, a Mônica e minha mãe. Caminhando na praia, um final de ano. Um dia muito gostoso. Essa praia em Porto de Galinhas. A gente estava no hotel lá, minha mãe evangelizou, deu um panfleto, viu, um menino, você, que recebeu um panfleto. Um dia minha mãe deu para todo mundo no café da manhã. Eu falei, mãe, o que a senhora está fazendo? Aí ela disse, já entreguei para todo mundo o evangelho, todo mundo aceitou. Só um rapaz que não aceitou, mas não tem problema. Essa era minha mãe. E eu fiquei rindo, eu disse, está certo. Ela pregou Jesus todos os dias de sua vida. Em pé e deitada, em coma. Porque as pessoas que estavam ali via nossa união e dizia, várias pessoas chegou para mim e falou, como é bonito ver vocês juntos, orando pela sua mãe. Então ela pregou até o fim. Pregue Jesus. E é esse medo que eu tinha passou a ser uma força dentro de mim. Infelizmente, de madrugada, o telefone toca, o médico quer falar e todo mundo já sabe. Naquele mesmo dia, o médico disse que estava na hora dela ir para casa. E eu pensei, vou preparar a casa para ela ir. Mas o Eterno disse, entra no gozo do teu Senhor. Vem para cá, minha filha, porque tu és minha. E o medo passou. E tudo que eu aprendi com a minha mãe foi sobre Jesus. O melhor dela
é sempre Jesus. E eu queria contar isso que eu passei com vocês. Agradecer a oportunidade de compartilhar isso com vocês. E eu tenho certeza, até a eternidade, eu encontrarei de novo um dia com ela feliz, no corpo transformado, como Jesus prometeu.